Muito bom dia a todos. Cabe-me um papel chamado moderador, o que eu não sei bem o que é, mas que parece que deve ser, em princípio, o de moderado e, por consequência, não usar muito a palavra. Ou seja, dá-la aos outros e retirá-la logo que o tempo esteja ultrapassado. O que me parece um bocado despótico, devo dizer. Este painel de hoje tem como título A Família do século XXI, a Constituição e a Doutrina da Igreja para a Família. Antes, propriamente, de dizer mais alguma coisa, gostaria de saudar, muito particularmente, o Sr. Dom Basílio da Igreja Ortodoxa e todos os membros eclesiásticos que aqui estão, bem como os professores desta casa e os alunos e a demais assistência. O que faço com amizade. Estamos a tratar da família, a família é amor, a amizade é uma forma de amor. Para todos. Saúdo agora também o Sr. Bispo de Bragança, que acabou de entrar, e gostaria de dizer o seguinte. O tema do nosso painel é um tema que, quando li, me fez alguma angústia. A família do século XXI. A família do século XXI é a família de um século de discórdia, de horrores, de destruições, de ódios, de enfrentamentos, de choques. Civilizacionais, religiosos, de toda a ordem. E uma realidade que é uma célula fundamental da vida social, sofre também, para além de perseguições e de todas as atrocidades, uma erosão interna nos tempos que correm pela falta de valores morais e religiosos. Meditar sobre a família é, pois, um tema essencial para todos nós nos apercebermos que a angústia deve ser uma motivação para a boa ação, para a atuação competente. E a Constituição e a Doutrina da Igreja para a Família são, sem dúvida, uma das formas de meditação mais importantes que há sobre esta matéria. E com estas poucas palavras, moderadamente, passo a dar a palavra aos diversos oradores deste painel. Queria, todavia, chamar a atenção que houve aqui uma alteração, porque o Sr. Professor Jorge Miranda, querido amigo e colega, que devia participar à tarde, por motivos inadiáveis, terá que passar para este painel. Por consequência, haverá aqui algumas pequenas alterações. Em função do que o programa que aí tem sofre disso e até de alguma mutação na ordem. Começo, então, por dar a palavra ao Sr. Professor Dr. António Barreto Menezes Cordeiro, professor desta casa, que dispensa qualquer apresentação e que ostenta no seu próprio nome uma herança ilustre. Sr. Professor, a palavra é sua. Peço só a contenção de 10 minutos, se puder ser, se não puder, 11. Muito obrigado, Sr. Professor. Começo por saudar a Vossa Excelência. É para mim uma enorme honra poder estar numa mesa presidida por Vossa Excelência. Saúdo os restantes membros da mesa, em especial o Sr. Professor Jorge Miranda, que foi meu mestre de Direito Constitucional por 2 anos seguidos. Saúdo as entidades eclesiásticas. Um abraço muito especial ao Sr. Professor Vera Cruz Pinto e ao Sr. Professor Marco António Marques da Silva pelo convite que me dirigiram e saúdo também todos os presentes. Vou então tentar ser o mais rápido possível nesta breve exposição. Eu sou civilista de formação. Fica já feito este aviso. Enquanto civilista de formação, eu queria dar também um input, não desvalorizando, longe disso, a Constituição, mas queria fazer aqui um apanhado, porventura, conjunto. Olhando um pouco para a história
dos últimos séculos, nós temos os códigos civis, as constituições de 1800, com um forte pendor liberalismo. Portanto, o que importava era o eu. Temos aqui o liberalismo burguês, com uma força preponderante do direito de propriedade, que poderia tudo contra todos. Esta ideia do liberalismo começou a ser contrariada no final do século XIX. No campo do direito civil, a pandectística tardia começou a desenvolver uma série de conceitos e a aprofundá-los que, embora não tendo ficado no Código Civil alemão, o Código Civil mais influente dos tempos modernos, acabaria por fazer escola. Em relação ao nosso Código Civil atual, quando ele começa a ser preparado na década de 40, o professor Vaz Serra faz já referência ao que se chama de direito civil social. E o que é isso do direito civil social? É que devemos ter em consideração não apenas os interesses individuais de cada um de nós, mas os interesses sociais. De que forma é que o direito de propriedade deve ser utilizado? De que forma é que os nossos direitos subjetivos devem ser exercidos? E há uma continuação evidente na Constituição, e a nossa Constituição de 76 teve uma preponderância decisiva nesta socialização, se quisermos, do direito comum. E, portanto, o caminho tem sido este. Primeiro, temos um sistema feudal, depois temos um liberalismo, individualismo e, finalmente, temos uma preponderância dos interesses sociais. No campo da família, do direito da família, o caminho tem sido feito também nesse sentido. E é muito interessante analisar desse ponto de vista. Nós temos a preponderância da Igreja Católica, do direito canónico no direito da família, e quando já se falava em direito civil social e numa, se quisermos, constitucionalização do direito civil, no campo da família isso não acontecia. O que aconteceu em Portugal até 1977 é uma espécie de feudalismo, okay? Com as devidas adaptações, em que o pai de família mandava. A mulher não podia trabalhar sem autorização. Estava tudo subordinado ao chefe. Será um bocadinho forçado dizer que se trata de uma espécie de feudalismo, porventura sim admito, mas há aqui uma certa comparação que é possível. E no campo do direito civil, o que aconteceu com o professor Vaz Serra e com os mestres que se seguiram foi o desenvolvimento então de cláusulas gerais, o mais conhecida da boa-fé, em que impede o exercício de direitos quando violem os bons costumes, a boa-fé, a função social, e isto atravessa o direito civil todo. E isto significa o quê? É a preponderância dos interesses sociais. No direito da família, temos uma quebra, vamos simplificar e chamar-lhe o feudalismo, em 1977. Com a revisão do Código Civil e com a entrada em vigor da Constituição, então todos os membros da família têm iguais direitos e a mulher passa a ter os mesmos direitos que o homem. Acabou o feudalismo na família. Só que neste momento nós vivemos num liberalismo. O que acontece é que apenas os nossos interesses individuais é que contam. Os interesses sociais não são tidos em consideração. Eu vou dar exemplos muito concretos, que são as chamadas causas fraturantes. Aborto, casamentos homossexuais, coadoção, e depois surgem associados, embora não seja propriamente correto dizer que isto é direito da família, a transexualidade e a eutanásia. Todas estas matérias são analisadas do ponto de vista do liberalismo. O que interessa são os interesses de cada um. No aborto, os interesses da criança são desconsiderados. E os interesses do pai. O pai não é tido nem achado. Reparem, eu sei que é complicado. Se uma mulher não quiser ter um filho, a única hipótese, o limite que temos é amarrá-la a uma cama. E não estou a dizer vamos amarrar a uma cama. Estou a dizer não podemos desconsiderar os interesses sociais que estão em causa. O direito civil, o direito constitucional é social, não há razão para o direito da família não o ser. Chegamos ao casamento homossexual. E o casamento homossexual, uma vez mais, eu não digo que o casamento homossexual deva ser proibido. O que digo é que devemos ter em consideração os interesses sociais. E isso não é politicamente correto. O impacto na sociedade do casamento homossexual não é politicamente correto. Coadoção. Nós chegamos ao ponto na coadoção de alguns deputados, eu espero não estar a dizer nenhuma mentira, que eu não ouvi, mas contaram-me, que alguns deputados terão dito publicamente: estou farto do argumento do interesse da criança. Esse interesse da criança não é relevante. Ou nós temos um direito social em toda a linha ou não temos. E no caso do direito da família é evidente, os interesses da criança, o interesse da sociedade, o interesse dos avós, por aí afora. Agora, a coadoção, no esquema atual, é uma adoção plena. Mesmo do ponto de vista
de um casal não homossexual, eu tenho sérias dúvidas que a adoção plena seja uma solução correta. Porquê? Porque há uma quebra do vínculo biológico. E o que é que nós vamos fazer? Vamos adotar a solução extrema, a solução máxima, e tendo em consideração apenas o quê? Os direitos que cada um, o interesse que cada um tem em constituir família. Deve ser tido em consideração? Claro que sim. É o único interesse que vamos considerar? Claro que não. Porque é que há de vigorar no direito da família um liberalismo? Nos outro campo, portanto, os outros dois elementos, da transexualidade e da eutanásia. Curiosamente, e nós não devemos ser politicamente corretos nesta matéria, da mesma forma como eu acho que tenho toda a liberdade e o direito de dizer que no aborto, no casamento homossexual, na coadoção, não estamos a ter em consideração os interesses sociais, na transexualidade, a minha opinião já é um bocadinho diferente. Só que aí, curiosamente, quem interveio foi a medicina. Se nós formos ver o Estatuto da Ordem dos Médicos, de operações para mudança sexual, é um processo complicado, que dura 2 anos. E o objetivo é excluir todas as pessoas que queiram fazer por motivos meramente emocionais e psicológicos. Vamos apenas alterar, fazer esta operação, se aquilo bater certo do ponto de vista físico. Isto faz sentido? Eu julgo que sim. Faz algum sentido, desde que tenhamos em consideração os interesses sociais. Por fim, chegamos à eutanásia, e que agora começa a ser debatida. E a eutanásia também aqui é um aspecto fraturante que surge, de certa forma, apoiado em todas estas matérias. É o interesse do outro, é o interesse do outro, é o interesse do outro. Claro que o interesse do outro é importante. Mas há outros interesses importantes e que devem ser considerados? Claro que sim. Nós não nos podemos esquecer, o direito é uma ciência histórico-cultural. E não podemos esquecer os aspectos antropológicos e culturais da nossa sociedade portuguesa. Tinha um professor confrontado com aquela pergunta clássica. Então, mas nós, quando os animais estão em grande sofrimento, matamos os animais, não devíamos fazer o mesmo às pessoas? Ele diz, primeiro devemos aplicar cuidados paliativos. E, finalmente, qual é a mensagem que passamos? Todos nós fomos adolescentes. Todos nós sabemos o que o adolescente sofre. Sofre por amor, sofre porque os pais não gostam dele, pelos avós, qualquer coisa. O adolescente está sempre disposto a morrer. Sempre por qualquer coisa. Se nós passamos a mensagem para o adolescente que perante dificuldades, mesmo que sejam muito graves, ele pode desistir, a mensagem é péssima. Quer isto significar que a eutanásia não deve ser debatida? Não. Quer isso significar que a eutanásia não deve ser praticada em alguns casos? Não. Significa que temos de ter em conta os interesses sociais. E eu chamo aqui um ponto muito interessante para acabar. É que, curiosamente, quem defende o liberalismo no campo da família e desculpem-me ser tão direto, é a esquerda. É exatamente o oposto do que deveria ser. Que a doutrina social da Igreja defenda o que defende hoje em dia faz sentido. Que a esquerda defenda o que defende hoje em dia não faz. A esquerda há uma desconsideração pelos aspectos sociais. E por isso é um aspecto que, sinceramente, não compreendo. E por fim, queria apenas dizer que foi um gosto estar aqui nestes 10 minutos convosco e muito obrigado pela vossa atenção. Vou agora passar a palavra ao Sr. Professor Marco António Marques da Silva, nome subejamente conhecido já de todos os portugueses que frequentam esta faculdade e um amigo que eu venho conhecendo e cada vez mais profundamente e com maior admiração já há anos. Sr. Professor, é a sua a palavra. Obrigado, Sr. Professor Martinho Albuquerque, a quem eu agradeço os elogios, mas atribuo a vossa bonomia, a vossa fidalguia costumeira a qualquer outro atributo à minha pessoa. Cumprimento Vossa Excelência, professor Dr. Martinho Albuquerque, professor Dr. Jorge Miranda, o professor Dr. Barreto Menezes Cordeiro, o professor Dr. José Renato Nalini. Falar numa mesa, eu diria, composta com pessoas desse galardão, desse conhecimento, é sempre não apenas uma responsabilidade, mas principalmente uma oportunidade de aprender, só de poder ouvi-los, poder saber de todo o conhecimento de Vossas Excelências. Cumprimento a todos aqui presentes. Eu queria dizer o seguinte, o tema, a família do século XXI, também vou fazer a mesma
ideia do professor Menezes Cordeiro é no sentido, do professor Antônio Menezes Cordeiro, é no sentido de, o tema, a família do século XXI. Só que eu vou pegar da onde Vossa Excelência, o professor Antônio pegou, Constituição e a doutrina. Não me aventurarei na doutrina da Igreja para a Família, que não tenho esse conhecimento profundo, mas vamos começar a falar da Constituição, daquilo que constitui, que forma, que dá a base à família. E talvez, aproveitando parte da fala do professor Antônio Menezes Cordeiro, no sentido de que nós estamos numa época em que a família que deveria ser uma formação, um agrupamento, parece que se isolando e cada um quer pensar só nos seus direitos individualmente, que parece que não há uma união, uma comunhão, uma finalidade, vamos dizer, dessa comunidade. Nós poderíamos dizer, e aí o ponto principal, que a maior riqueza da sociedade é seu capital humano, que são, na verdade, com recursos inesgotáveis, e se edifica num campo fértil de conhecimento entre os seus integrantes. Então, é para unir e não é para separar. Portanto, a sociedade tem na família o seu sustentáculo e sua base estrutural. Porque hoje em dia, respeitando opiniões encontradas, se fala tantas formas de família que parece que não há mais família. Existem várias agremiações, grupamentos, mas e a família? E a identidade? Aquilo que dá causa e fundamento a essa organização social que nós podemos dizer família. A família, sociedade natural, existe anteriormente ao Estado e a qualquer outra coletividade e possui os direitos próprios que são inalienáveis. Essa importante assertiva consta do preâmbulo letra D da Carta dos Direitos da Família, apresentada pela Santa Sé, há 30 anos, em 22 de outubro de 1983, a todas as pessoas, instituições, organizações internacionais e autoridades interessadas na missão da família no mundo de hoje, para que promovam o respeito desses direitos e assegurem o seu reconhecimento efetivo e observância. E aí, também, parece que nós havíamos combinado, doutor Menezes Cordeiro, Vossa Excelência pontuou algumas coisas e eu fiz questão aqui, primeiro, começar a lembrar da base da família, a sua Constituição e aí a Carta dos Direitos da Família da Santa Sé. E aí eu também passaria, como Vossa Excelência também pontuou dizendo que eu trago aqui um grande pensador, penso eu, filósofo francês, mas também ateu, agnóstico, que vem trabalhar questões da família, como poucos católicos estão a tratar hoje. Veja que contradição, que é Luc Ferry. E ele fala, a família é a base de uma sociedade. Sem família, não é possível nenhum tipo de organização social ou jurídica. É na família que tudo principia. É a família que nos estrutura como sujeitos e onde encontramos algum amparo para o nosso desamparo estrutural. Apesar da variedade e diversidade de cultura, religião, credos e valores morais, devemos pensar a família como um resultado da cultura e não apenas da natureza. Assim, deve ser vista como uma estrutura que sofre influência do meio no qual está inserida e que se transforma com o passar dos séculos e pelos anseios do homem. Aí eu fecharia aspas pelo Luc Ferry e continuaria, mas continua sendo a estrutura de família a célula mártir da nossa sociedade. É nítida, então, que essa desenfreada rapidez e evolução de todos os segmentos sociais sofreram nos últimos tempos e reflete, por óbvio, na família, já que esta, como base da sociedade, deve ser e é a primeira instituição com a qual a maioria dos indivíduos mantém contato, se identifica e sabe da sua visão. Diferentes maneiras de estar juntos vêm se impondo na atualidade e descortinando uma situação que foge às provisões científicas e religiosas. A família não acabou.
só vem se transformando, inclusive como afirma também uma autora francesa, Elisabeth Rodinesco, sobre seus estudos sobre os rumos atuais da família. Ela diz que a família vem se comportando bem e garantindo a reprodução de suas gerações. Porque uma das grandes questões, e não é de hoje, que se fala, a família acabou, a família se desestruturou. Não, ela vem se transformando. É essa a nossa ideia e o nosso cuidado com essa agremiação, com essa, eu diria, junção, e para nós católicos, com essa dádiva que é a família. Assim, o sistema familiar, que não mais se estrutura na família patriarcal, tradicional e hierarquizada, deixando de ser um núcleo essencialmente econômico e reprodutivo, passa a se alicerçar no afeto, no carinho, na compreensão, na disponibilidade, no cuidado. E aqui também, pedindo de empréstimo novamente as luzes aí do professor Antônio Barreto Menezes Cordeiro, o seguinte: não é para a gente imaginar que as novas formas de família é para serem desagregadas, cada um, não, continua sendo, tendo esse, embora viés diferente em alguns momentos, mas tem que se alicerçar e tem que ter como base o afeto, o carinho, a compreensão, a disponibilidade, os cuidados. Nós diríamos também a ideologia católica, a continuidade dos diversos ideários, claro que também de cada um dos seus membros, mas também no sentido de que estejam todos envolvidos com essa finalidade, com esses novos olhares. Um autor brasileiro, Carlos Roberto Gonçalves, um colega nosso no Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi professor, ele diz que em qualquer aspecto em que é considerado, aparece a família como uma instituição necessária e sagrada, que vai merecer a ampla proteção do Estado. Voltada para os anseios da preservação e proteção da família com todas as peculiaridades, a Constituição, no caso do Brasil, reconhece a importância dessa entidade para a sociedade e lhe confere um dispositivo próprio, e aqui eu faço uma observação, nada contra, mas a Constituição brasileira ainda continua a prever que a instituição do casamento é entre um homem e uma mulher, mantendo seu vínculo. Todas as demais formas são admissíveis, respeitáveis, devem ser, eu diria, até abrigadas por parte da legislação e do Estado. No entanto, a Constituição brasileira ainda, em que pese, às vezes, até o nosso Supremo Tribunal Federal da interpretação diversa, tem a família como uma união entre um homem e uma mulher. No entanto, como observar a força da constitucionalização, não ficou restrita somente às previsões de família e casamento, mas avançou para realidades decorrentes da sociedade pós-moderna, que sob diversas denominações, como no Brasil, a união estável, como eu volto a dizer, devem ser protegidas, devem ser respeitadas, que se recompuseram com conceitos e definições diversas como a entidade familiar, a igualdade no tratamento dos cônjuges, dos filhos, planejamento familiar, acesso à saúde, proteção aos idosos, inclusive o divórcio e acesso à educação. O artigo 226 da nossa Carta Política Brasileira diz que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, sendo o casamento civil gratuito sua celebração, podendo ser dissolvido através do divórcio. Atribuiu ainda efeitos civis ao casamento religioso, desde que observados os termos da lei para essa validação. Assim, para efeitos de proteção estatal, reconhece como entidade familiar não só a união estável entre o homem e a mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, como também a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Atribuiu ao homem e à mulher igualdade de direitos e deveres referente à sociedade conjugal, fundados nos princípios da dignidade da pessoa humana, paternidade responsável, confere ao casal livre decisão sobre o planejamento familiar, competindo ao Estado proporcionar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, sendo vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas nessas decisões. Assim, hoje em dia,
o que se pode observar é que nós estamos numa era da despatrimonialização do direito civil. Na verdade, é essa uma ideia que se tem visto, que elevou a dignidade da pessoa humana a fundamento das constituições democráticas. Toda ordem deve ter o seu foco na pessoa, em detrimento do patrimônio, que antes comandava todas as relações interprivadas. A família, afinal, é o lugar privilegiado da realização da pessoa, pois é aí que se inicia e se desenvolve todo o processo de formação da personalidade do sujeito. A família deixou, portanto, de ser o núcleo econômico e de reprodução para ser o espaço, ou pelo menos pretender que seja o espaço do amor e do afeto. Nós poderíamos, e aqui só a guisa de citar, para não extrapolar o tempo, que a família constitui mais que uma unidade jurídica, social ou econômica, uma comunidade de amor, solidariedade, insubstituível para o ensino e transmissão dos valores culturais, éticos, sociais, espirituais e religiosos, essenciais para o desenvolvimento e bem-estar dos seus próprios membros da sociedade. Escrita isso na Carta dos Direitos da Família, do Pontifício Conselho para a Família, publicada pela Livraria Editrice, Vaticano, página 2013, ano 2013, página 11. E poderíamos, só para a guisa de conclusão, dizer que nós temos princípios que regulamentam o direito de família no âmbito constitucional e no âmbito legal, a própria dignidade da pessoa humana, o princípio da ratio do matrimônio, igualdade jurídica dos cônjuges, igualdade jurídica de todos os filhos, pluralismo familiar, liberdade do casal no desenvolvimento das atividades destinadas à família, consagração do poder familiar, assistência direta à família, paternidade responsável e planejamento familiar. E aí, lembrando que a família sofreu e vem sofrendo profundas transformações, que nem sempre as diversas ciências tentam entendê-la e conseguem, assim, fazê-lo. De todo modo, lembrando Familiares Consórcio na exortação apostólica do Papa João Paulo II, onde valoriza-se a chegada de um novo humanismo familiar, que se assenta num propósito de promover a pessoa humana. E, por derradeiro, citamos a conclusão do primeiro encontro, já que este é o quinto, que tivemos jurisprudência em língua portuguesa em Roma, onde a discussão foi, o temário era a família e o direito, os jurisprudentes católicos, os leigos na criação e aplicação dos direitos de família. Poderíamos concluir que a família una universal encontra nos valores comuns do catolicismo, que une os países de língua portuguesa, um direito comum que não pode ser ignorado pelo legislador. A confusão gerada pela crise de valores promovida e incentivada por uma imposição civilizacional unidimensional, fundada no egoísmo e no consumismo, vulgarmente designada como globalização, é seguida acriticamente pelo legislador, que tem ignorado uma jurisprudência com séculos de experiência na adaptação das regras às realidades vigentes. Muito obrigado. Professor Marco António, muito obrigado. E agora, de acordo com as alterações anunciadas, vou passar a palavra ao Sr. Professor Jorge Miranda, que não precisa de apresentação, é professor catedrático jubilado desta Casa, mas é certamente um nome incontornável da cultura jurídica portuguesa. Querido amigo Jorge, a palavra é tua. Muito obrigado, Sr. Professor Martim de Albuquerque. E, antes de mais nada, quero saudar a Vossa Excelência, como Presidente da Mesa, os demais membros da Mesa, o professor António Marques da Silva, o professor António Mendes Cordeiro, o professor Renato Mozzolini, os representantes da Igreja Ortodoxa, também da Igreja Católica, os senhores professores que estão presentes, muito particularmente o senhor professor Pedro Soares Martínez, meu mestre, e dizer que é com muita satisfação que aqui venho. Por sinal, o Sr. Professor Marques da Silva recordou o encontro que tivemos, faz agora 3 anos, vai fazer 3 anos, em junho, em Roma, de jusperitos de língua portuguesa a respeito da família. E foi um encontro, para mim, inolvidável, até porque tivemos a oportunidade de um encontro com o Papa Francisco. A minha intervenção vai ser uma intervenção exclusivamente jurídico-constitucional,
por me parecer que o tema desta sessão tem que ver, essencialmente, com a Constituição. E começaria por recordar que as Constituições liberais do século XIX, um pouco na linha do que disse no início o professor António Barreto Menezes Xavier, eram extremamente individualistas. A família, como qualquer corpo social, praticamente era desconhecida. Para empregar uma expressão que eu costumo muitas vezes citar de Gustavo Rasbruch, o indivíduo era visto nessas Constituições e, nesse tempo, sem individualidade. Quer dizer, o indivíduo, em abstrato, sem a sua inserção no meio social, sem a sua inserção na vida concreta. Pelo contrário, as Constituições do século XX, a partir da Constituição de Weimar, vão todas elas apontar para a consagração constitucional da família. E é isso que acontece pela primeira vez em Portugal com a Constituição de 1933, que declara no seu artigo 5º a família um dos elementos estruturais da nação, e nos artigos 12 e seguintes vai dedicar algumas normas a respeito da família. Por sinal, aí falava-se na igualdade de direitos dos cônjuges e, no entanto, o Código Civil de 1966 desrespeitava flagrantemente a igualdade entre os cônjuges. E aí já agora recordariam algo que se passava na minha família. Eu passava, e graças a Deus continuo a passar as minhas férias na maravilhosa praia da Moledo do Minho, a minha mãe ficava connosco, comigo e com o meu irmão. Meu pai tinha que ficar em Lisboa a maior parte do tempo como médico. Quando a minha mãe tinha que atravessar o Rio Minho, simplesmente para ir a Tui ou a Vigo para fazer compras ou qualquer visita, carecia de uma autorização do meu pai. Era uma coisa absolutamente estranha que se verificava. Mas, de todo modo, a Constituição de 1933 é a primeira Constituição que se preocupa com a proteção da família. Dá à família um relevo muito importante dentro do seu contexto. A Constituição de 1976 segue nessa linha. E apesar de todas as diferenças que nós possamos encontrar, há uma continuidade aí entre as duas Constituições. Na Constituição de 1976, vai fazer agora 40 anos de vigência. Na Constituição de 1976, como todos sabem, há uma distinção básica nos direitos fundamentais entre direitos de liberdade e garantias e direitos sociais. E a família é contemplada quer em sede de direitos de liberdade e garantias, quer em sede de direitos sociais. Em sede de direitos de liberdade e garantias, num artigo específico, que é o artigo 36, onde aparece todo um conjunto de normas extremamente importantes. Eu não quero amassar a assistência lendo essas normas, mas elas são de tal maneira significativas que não posso deixar de lhes fazer referência. Diz o artigo 36, número 1, todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade. Número 2, a lei regula os requisitos e efeitos do casamento, da sua dissolução por morte ou divórcio, independentemente da forma de celebração. Essa parte final, independentemente da forma de celebração, tem uma enorme relevância, porque vai permitir, como de resto a legislação subsequente tem permitido, e a concordata de Portugal com a Santa Sé com Portugal vem consagrar, vai permitir a paridade entre o casamento dito civil e o casamento canónico. E a Lei da Liberdade Religiosa, feita, se não me engano, em 2001, vai ainda mais além por também admitir a consagração legal do casamento no âmbito de outras confissões religiosas. Depois, no número 3, diz-se que os cônjuges têm quais direitos e deveres quanto à capacidade civil e política e à manutenção e educação dos filhos. E depois, número 4, os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objeto de qualquer discriminação. E a lei ou as repartições oficiais não podem usar designações discriminatórias relativas à filiação. É uma norma consequente do princípio da igualdade. Depois, no número 5, os pais têm o direito e o dever de educação e manutenção dos filhos. É um dever, um direito e um dever prioritário em relação a qualquer outra entidade, particularmente em relação ao Estado.
E mais ainda, no número 6, os filhos não podem ser separados dos pais, só quando estes não cumpram os seus deveres fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial. É uma garantia extremamente importante. E, por último, em 1982 viria constitucionalizar-se a adoção. A adoção que tinha desaparecido no Código Civil voltou agora em 1982. A adoção é regulada e protegida nos termos da lei, a qual deve estabelecer requisitos céleres para a respectiva tramitação. Isto no âmbito dos direitos de liberdade e garantias. Mas no âmbito dos direitos sociais, a Constituição vai muito mais longe, porque tem, na linha da Constituição de 1933, um artigo específico acerca da família, que é o artigo 67, em que se diz que a família, como elemento fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado e à efetivação de todas as condições que permitam a realização pessoal dos seus membros. Incumbe designadamente ao Estado para a proteção da família. E temos depois aqui promover a independência social e económica dos agregados familiares, promover a criação e garantir o acesso a uma rede nacional de creches e de outros equipamentos sociais de apoio à família, bem como a política de terceira idade. Cooperar com os pais na educação dos filhos. Mais uma vez, cooperar com os pais na educação dos filhos. Cooperar, não é assumir a educação. Garantir, no respeito à liberdade individual, o direito ao planeamento familiar, promovendo a informação e o acesso aos métodos e aos meios que o assegurem e organizar as estruturas políticas e técnicas que permitam a execução de uma maternidade e paternidade conscientes. Claramente parece que isto inconstitucionaliza pelo menos o aborto tal como tem sido praticado ou adotado na última legislação, recentemente confirmado pela Assembleia da República, em que o aborto é possível por livre iniciativa da mulher, praticamente sem aconselhamento, e ainda por cima à custa dos contribuintes. Não só há uma despenalização, mas há também uma legalização e até uma oficialização do aborto. Depois, regulamentar a procriação assistida em termos que salvaguardem a dignidade da pessoa humana. Regular os impostos e benefícios sociais de harmonia com os encargos familiares. Definir, ouvidas as associações permanentes, as associações representativas das famílias e executar um político de família com caráter global e integrado. Também é muito importante este inciso, esta referência às associações representativas das famílias. A ação do Estado tem de ser feita em conjugação com as associações de família. E depois promover, através da concertação das várias políticas setoriais, a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Mas há muitos outros artigos em que a família aparece referida no âmbito dos direitos sociais. No artigo 59, quanto aos direitos dos trabalhadores, diz-se na linha B do número 2 o seguinte: incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os trabalhadores têm direito, nomeadamente a linha deixe-me, desculpem, número 59, número 2. A especial proteção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto, bem como do trabalho dos menores, dos meninos e dos que desempenham atividades particularmente violentas ou em condições insalubres, tóxicas ou perigosas. Mas ainda há outro, enfim, que me escapa agora, mas não interessa. Depois temos no artigo 63, direito à habitação. No artigo 65, todos têm direito para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. No artigo 68, paternidade e maternidade. No artigo todo dedicado à paternidade e maternidade. Os pais e as mães têm direito à proteção da sociedade e do Estado, como vista na realização de sua insubstituível ação em relação aos filhos, nomeadamente no quanto à sua educação, com garantia de realização profissional e de participação da vida cívica do país. A maternidade e a paternidade constituem valores sociais iminentes. Depois, no artigo 70, número 3, a respeito da juventude.
O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, etc., desenvolve uma política de proteção da juventude. No artigo 71, número 2, infine, inciso que foi muito discutido na Assembleia Constituinte, o Estado obriga-se a revisar a Política Nacional de Prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibiliza a sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais ou tutores. No artigo 77, número 2, a respeito do ensino, eu arrugo as formas de participação das associações de professores, de alunos, de pais, das comunidades e das instituições de ciência científica na efetivação da política do ensino. E, por último, no âmbito do sistema fiscal, no artigo 104, diz-se que o imposto sobre o rendimento, no número 1, o imposto sobre o rendimento pessoal visa a diminuição das desigualdades e será um indicador progressivo, tendo em conta as necessidades e os rendimentos do agregado familiar. Não posso deixar de fazer referência ainda aqui ao problema que já aqui foi mencionado, do casamento homossexual. Curiosamente, os jornais, ou alguns jornais, não falam em homossexuais, mas em gays. Não sei se há aí alguma vergonha na expressão do termo. Mas foi muito discutida essa questão, porque a Constituição, ao contrário de outras, realmente não diz que o casamento é entre homem e mulher. Simplesmente a Constituição, segundo o artigo 16, número 2, estabelece que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o artigo 16 diz assim: a partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família, sem restrição alguma de raça, etc. O homem e a mulher. Portanto, interpretando o artigo 36 em conjugação com o artigo 16, número 1 da Declaração Universal, parece óbvio que o casamento só pode ser entre homem e mulher. Esta questão foi levada ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional, num acórdão que eu tive a ocasião de criticar, veio dizer que a interpretação e a integração da harmonia com a Declaração Universal só poderia ser feita quando aumentasse os direitos das pessoas e não quando diminuísse. Mas eu pergunto se aqui há alguma diminuição de direitos. Por outro lado ainda, o artigo 29 da Declaração Universal tem também uma norma sobre limites ao exercício dos direitos, em que se diz que no exercício destes direitos e no gozo das liberdades, ninguém está sujeito, senão às limitações estabelecidas pela lei, com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros, e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática. Portanto, não é apenas em matéria de direitos, mas também de limites ao exercício dos direitos, que a Constituição deve ser interpretada de acordo com a Declaração Universal. Por último, já que o professor António Barreto Menezes Xavier se referiu a isso, quanto à eutanásia. Tem-se falado muito na eutanásia em nome de um direito à dignidade. E eu pergunto, como é que pode haver direito à dignidade sem direito à vida? O direito à dignidade pressupõe o direito à vida. Por sinal, eu neste momento estou atravessando uma fase muito dolorosa com uma tia, a única tia que me resta, extremamente mal, com uma doença cancerosa terminal, com grande sofrimento, onde é que alguma vez se pensaria em eutanásia. Pelo contrário, o que ela recebeu foi a extrema unção. E agradeço a atenção e peço imensa desculpa, mas como tinha anunciado, não vou poder continuar, porque tenho compromissos agora, não posso continuar. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Jorge Miranda, que infelizmente nos vai deixar por razões imperiosas, e é a palavra agora do professor Dr. Renato Nalini, secretário de Educação do Estado de São Paulo e ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E vamos ouvir com todo o gosto. A palavra agora é sua. Muito bom dia a todos. Queria saudar
o nosso moderador, presidente da mesa, doutor Martim de Albuquerque, o meu querido professor Jorge Miranda. Fico mais tranquilo, o senhor não me ouvindo, professor, que é um ícone no direito constitucional no Brasil, todos nós o respeitamos demais. Saudar o doutor Marco Antônio Marques da Silva, que foi um dos responsáveis pela minha vinda, assim como o doutor Vera Cruz e o jovem doutor Barreto Menezes Cordeiro. Quando me solicitaram a falar nesse painel que tem uma amplitude e uma abrangência tremendas, né? A família no século XXI, a Constituição e a doutrina da Igreja para a família, eu comecei a me lembrar da minha infância, fazer reminiscências. Quando criança, em Jundiaí, uma cidade do interior do estado de São Paulo, meus pais assinavam uma revista, exatamente chamada revista A Família Cristã, da Editoras Paulinas. Era com certo sacrifício que se pagava aquela assinatura, porque nós não éramos ricos, longe disso. Nós éramos aquilo que, naquela época, no Brasil, se chamava remediados. Era uma família remediada. Mas nós nunca cogitamos de deixar de renovar a assinatura, nem de fazer com que aqueles ensinamentos fossem transmitidos e assimilados. Meu pai lia o editorial, fazia uma varredura no conteúdo e distribuía tarefas para os 4 filhos, 2 casais. Ele queria uma reflexão a respeito dos temas que entendia mais apropriados a cada qual, considerada a faixa etária. Então, nós tínhamos que trabalhar em cima do conteúdo da família cristã. E assim, nós pautávamos a nossa vida por aquelas reflexões, não é? Algumas décadas se passaram, e onde é que foi parar tudo isso? Eu vejo na nossa realidade brasileira, não é? Não há dúvida de que nós mergulhamos numa era secular, ou seja, a religião ou a ausência dela consiste em grande medida numa questão privada. A sociedade política é vista como uma sociedade de crentes, de todas as nuances, mas uma sociedade também de não crentes. Ou seja, nós viemos de um longo período em que Deus estava presente na vida cotidiana. Era uma sociedade na qual era praticamente impossível não acreditar em Deus, para uma na qual a fé, até mesmo para o crente mais devoto, representa apenas uma possibilidade humana entre outras. Posso considerar inconcebível a possibilidade de abandonar minha fé, mas existem outros, incluindo talvez alguém muito próximo de mim, e as famílias mostram isso, cujo modo de vida não posso simplesmente descartar como depravado, cego ou sem valor, mas que não tem fé, pelo menos não em Deus ou no transcendental. A fé em Deus hoje não é mais axiomática, existem alternativas. E é provável que isso signifique também que, pelo menos em um determinado meio social, possa ser difícil conservar a própria fé. A gradual saída do divino das nossas práticas diárias foi um daqueles sintomas do mal-estar da civilização, publicado em 30, em Viena, por Sigmund Freud. 37 anos depois, o polonês Zygmunt Bauman retomaria o tema com o mal-estar da pós-modernidade. E se para Freud a civilização se constrói sobre uma renúncia ao instinto e impõe grandes sacrifícios, para Bauman venceu o individualismo. Já falamos isso aqui quase todos. E a desenfreada busca do prazer, em lugar da ordem tão necessária, da autoridade que não se confunde com autoritarismo. Democracia precisa de autoridade.
a liberdade individual passou a reinar soberana e é o valor pelo qual todos os outros valores vieram a ser avaliados. E a referência pela qual a sabedoria acerca de todas as normas e resoluções supraindividuais devem ser medidas. No mundo do politicamente correto, parece não haver lugar para renúncias, contenções ou sacrifícios. E seguir a Deus dá trabalho, por isso é que é mais fácil colocá-lo no sótão. Todavia, persiste a questão posta a todos os mortais: como compreender o efêmero, algumas décadas nada mais, e a fragilidade? Somos a cada instante mais vulneráveis da existência humana sem recorrer à transcendência. Religião não é uma coletânea de afirmações sobre Deus, a providência, o céu e o inferno. A religião, na verdade, é a consciência da insuficiência humana. É vivida na admissão da fraqueza. A mensagem invariável do culto religioso é: do finito ao infinito, a distância é sempre infinita. Ou temos a segurança ontológica, aquele sentido da fidedignidade das pessoas e das coisas, na visão de Bauman, ou persistimos na ansiedade existencial, que nos deixa intranquilos, embora tentemos disfarçar. Ou oscilaremos entre ambos, os estados, conforme a intensidade da nossa crença, luz bruxuleante e contrastada por insistentes apelos ateístas. Impõe-se explorar uma metáfora. A humanidade conspura com o ambiente, do qual continua a se servir de maneira insensata e inclemente. Polui a atmosfera, o solo, a água, desmata e contamina. Na verdade, suja o planeta. Daí a reação de alguns grupos que não conseguiram hegemonia em direção à recuperação da pureza. O retorno à vida natural, ao estágio ecológico intocado pela mão humana, é um apelo à ordem. Por isso é que a sujeira é essencialmente desordem. Não há nenhuma coisa que seja sujeira absoluta. Ela existe ao olhar do observador. A sujeira transgride a ordem. Eliminá-la não é um movimento negativo, mas é um esforço positivo para organizar o ambiente. Para concluir, se o desasseio é coisa inapropriada, devemos atacá-lo através da ordem. O desasseio ou a sujeira é o que não deve ser incluído se um padrão precisa ser mantido. E se um pouco de ordem viria a calhar no mundo, não faria mal ao ambiente e à família. Ao ambiente, porque o aquecimento global está aí, vistoso, escancarado. Recentemente o Gilles Lapouge fez um discurso no Parlement Sensible, um painel de debates acerca das mudanças climáticas, promovido na Casa dos Escritores e Literatura em Paris, e ele dizia: no início o aquecimento climático era tímido, avanços furtivos, não sabia como se impor, suas maneiras eram serenas, inefáveis e mais felizes. Colocava claridade nas noites de outono e a neve resplandecia sob o sol. Contudo, há uma quinzena de anos, o calor ganha partes do mercado. Os objetivos da guerra que trava contra nós mudaram. Ele não se contenta mais em nos impor noites sufocantes, mas ele revolve o baú dos nossos tesouros. Ele estava dizendo que vai haver um mundo sem neve, e vai ficar mais feio o mundo sem neve, não é? E a família é também o mais valioso baú dos nossos tesouros. Assim como a natureza, ela sofre múltiplos ataques. A família continua a ser uma instituição prestigiada no discurso, notadamente no discurso oficial. Repete-se que ela é a célula máter da sociedade, mas já se afirmou também que ela é a célula mártir da sociedade. A vida em família fragmentou-se. Há famílias que só conseguem se congregar ao redor dos ataúdes.
Marquinho e eu, que trabalhamos há 40 anos na justiça, a gente vê o que é a tristeza das heranças, das separações por causa de patrimônio, não é? A briga não parece entre familiares, não é? A vida contemporânea trouxe a desagregação por inúmeras causas. Uma delas, o trabalho da mulher, saiu de casa, muitas vezes ninguém ficou em seu lugar. A educação doméstica reservou ao homem o papel tradicional de provedor, destinando à mãe o treino social da prole. O consumismo exacerbado inverteu a hierarquia axiológica. Vencer na vida é o supremo comando. Imprimiu-se uma educação competitiva, exigindo-se dos filhos atinjam os melhores postos nos rankings dos bens da vida considerados imprescindíveis. E ninguém aprende a ser mãe ou pai. O aprendizado é empírico e o campo do erro e acerto é a trajetória costumeira. O receio de ser considerado anacrônico, retrógrado e superado inibe os pais de insistirem no modelo que eles entendem o mais correto. Não se pode desconsiderar a consistente dúvida sobre estar certo quando o mundo em volta adota outras táticas. É o que muitos pais, principalmente os jovens, se autoindagam. Vale a pena criar ilhas que vão estranhar e sofrer a dura realidade do convívio entre os diferentes? Nunca se viu tanto consultório de psiquiatra e psicanalista repleto de crianças deslocadas, em descompasso com o que delas se espera, em contínuo desconforto entre expectativas de comportamento a exercer pressão e o que efetivamente gostariam de fazer. Como seria importante que os pais fizessem um permanente exame de consciência para reforço da convicção de que, de fato, eles estão a fazer o melhor para seus filhos quando exigirem disciplina. É preciso mostrar às crianças que são amadas independentemente do que tenham ou consigam realizar. Nesse sentido, um segundo erro, porque o primeiro é a ausência da presença compensada pelo acúmulo material, o erro extremamente frequente e muito perigoso é a chantagem afetiva. Mostrar a uma criança que é querida na medida em que se comporte segundo o gosto dos mais velhos. Ao contrário, que é essencial ensinar os filhos desde pequenos a fazer o bem por amor, não para agradar aos outros e atrair-lhes o apreço. Acompanha-me a percepção de que a maior parte dos pais relega à escola a missão primordial de educar seus filhos. Talvez contribua para isso a denominação escola integral, tão introjetada em nossos projetos pedagógicos. É imprescindível a restauração daquele currículo oculto, responsabilidade indeclinável de mães e pais conscientes de que deles devem emanar os parâmetros vitais para o ser educando. Se as crianças não aprendem uma coisa tão importante no ambiente familiar, muito menos a aprenderão fora de casa. Quando começam a ir à escola, veem-se envolvidas na lei da selva. Quem grita mais ou é o mais atrevido, converte-se automaticamente no líder. Quanta violência na escola, quanto retraimento, quanto bullying disseminado no ambiente que deveria ser o prolongamento do lar. O mais prazeroso, no período mais feliz da existência, aquele que forja o caráter e fornece nutrição para os embates da vida adulta. É na família que estão os interlocutores relevantes, que fornecem o alicerce da personalidade da prole. Se ausentes ou incoerentes, o estrago poderá ser fatal, pois serão substituídos no decorrer do tempo, seja por amigos, namoradas, namorados ou por lideranças fakes produzidas pela magia das redes sociais.
o psicologismo que veda qualquer espécie de disciplina sob a ameaça do traumatismo que marcará a criança de forma indelével, a converte em verdadeira representante de uma nova espécie de tirania. A tirania que parece inócua, que tem servido para alimentar a conversa dos pais junto à roda de amigos, tudo para evidenciar a originalidade de seus filhos. E, na verdade, a superproteção que receberam na infância traduz-se agora em fraqueza afetiva. Os jovens da geração X são propensos à depressão, procuram muitas vezes a afetividade perdida na promiscuidade sexual, aliada inevitavelmente ao medo da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Outras saídas são a música eletrônica ou o êxtase. Acrescente-se para nós, infelizmente no Brasil, o crack, uma droga maldita que destruiu muitos lares brasileiros, e menos tétrico, o frenesi das redes sociais e o consumo da droga lícita do álcool. Sobre essa questão da pulverização dos gostos da juventude, uma grande revista, um periódico chamado Veja, que é lido em todo o Brasil, trouxe a semana passada, na capa, duas jovens que dizem que têm tanta experiência bem-sucedida e prazerosa com ambos os sexos, e ali se relacionava 17 opções sexuais. Então, alguma coisa que está realmente o modismo, a falta de critério, não é? Uma sociedade cujo único consenso parece ser a falta absoluta de consenso, deixa as pessoas extremamente desorientadas. Há um fenômeno universal, mas que no Brasil só agora começa a despertar o interesse dos pensadores, que é o surgimento dos YouTubers. São aqueles que fazem filmes e aparecem no YouTube e disseminam, conseguem milhares de seguidores, né? Quem procurar no Google e acionar ali um canal chamado 5 Minutos, vai encontrar uma personagem chamada Kéfera Bushman, que é considerada a mais bem-sucedida youtuber do Brasil. Tem 23 anos. E tem mais de 7,5 milhões de seguidores inscritos em seu canal. As visualizações somadas de seus vídeos superam a casa dos 100 milhões. E ela começou a escrever livros baseados nisso, no conteúdo que ela produz. São best-sellers. Cada livro vende de uma vez 200 mil exemplares. Quando nós comparamos aos números do velho mundo, o caso fica ainda mais assustador, porque um ponto de audiência na cidade de São Paulo equivale a 60 mil aparelhos de TV ligados. Uma audiência que um vídeo dessa Kéfera atinge minutos depois de ser postado na rede. O Brasil hoje já é o terceiro país que mais se utiliza das redes sociais, só atrás dos Estados Unidos e da Suécia. Então, a instantaneidade da comunicação nas redes sociais já serviu para conclamar milhões de pessoas para as manifestações de 2013. E esse poder convocatório é potencialmente utilizável a qualquer apelo. Ainda recentemente, nós vimos a força dessas redes para evidenciar o seu inconformismo ante o reajuste das tarifas no transporte público paulista. Nós tivemos um episódio, o Marco Antônio se lembra, de uma manifestação que havia sido combinada com a Polícia Militar, então 100 mil jovens percorrendo algumas das ruas de São Paulo, e pelo celular eles mudaram o trajeto em cima da hora, querendo invadir o Tribunal de Justiça. Aliás, os senhores sabem que houve uma invasão de 176 escolas nesse ano
de 2015 em São Paulo, escolas que ficaram invadidas sem condições de prosseguir nas aulas. Então, nós estamos vivenciando uma época muito diferente, porque há quem sustente que esses youtubers, eles sejam desbravadores de uma nova forma de comunicação, mas é relevante indagar por que trivialidades, inconsistências, aquilo que nós chamaríamos simplesmente de bobagens, conseguem mobilizar milhões de jovens, quando teores edificantes, mensagens bonitas, causam repulsa e escárnio por parte dessa juventude. Isso me faz lembrar o sermão da 60ª do nosso Vieira, né? Se o conteúdo do meu discurso é bom, o destinatário não é completamente imbecil, qual é a explicação para que ele não surta resultados, né? Nós somos a causa do fracasso. Vieira dizia, fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Não é da parte de Deus, evidentemente, que a mensagem não frutifica. O ouvinte foi a clientela que nós criamos. Quem precisa se readaptar é o pregador. E é esse o grande, imenso, assustador desafio das pessoas de bem neste século turbulento, em que nos foi prometido o ócio criativo, mas em que nós estamos trabalhando cada vez mais, né? É a família que tem que resgatar a ética, principalmente uma ética cristã, uma ética teológica, que é ela que tem as grandes verdades a serem recordadas, não é ditas, mas nós temos de lembrar, principalmente no Antigo Testamento, né, que a literatura sapiensal tem muitas mensagens cuja sabedoria, cuja riqueza talvez ainda encontre eco no ouvido de quem queira ouvir, né? Provérbios diz, ouve, filhos, as instruções de um pai, ouvi-me a mim, vosso pai, ó meus filhos. Isso se tornou convencional no discurso do sábio profissional do Oriente. Mas mesmo na Roma republicana, Cícero usava disso. Ele dirigiu o seu grande tratado sobre o dever a seu filho. Há, felizmente, inúmeros lares onde a voz materno-paterna ainda ressoa e encontra eco nos filhos. Estes reconhecem a sabedoria e a pureza de propósito dos seus pais. E certamente vão replicá-los com os seus próprios filhos. No momento em que a pós-modernidade indica incertezas, desvios e frustrações, por que nós não podemos nos abeberar na fonte da tradição bem-sucedida? Pergunta às gerações passadas, medita as experiências dos antepassados, nós encontramos no livro de Jó. Então, nesse momento em que a sociedade universal, a humanidade se defronta com tantos desafios, talvez nós não precisássemos mais de intervenção estatal para reformar a família. Um só ingrediente é indispensável, é a vontade, a firmeza de uma vontade que decida avançar a todo custo. E essa deve ser a nossa disposição. Que exemplo luminoso o de Teresa d'Ávila, avançar sempre pelo caminho, repelindo o cansaço, a desconfiança, a fraqueza, a morte. Ela dizia, mesmo que eu me canse, mesmo que eu não possa, mesmo que eu me arrebente, mesmo que eu morra, eu vou em frente. Muito obrigado. Sr. Professor Renato Nalini, muito obrigado.
Infelizmente, já ultrapassamos a nossa hora, o almoço espera-nos e por isso não nos quero tirar mais tempo, mas gostaria de deixar aqui uma palavra minha, que julgo que estou interpretando o sentir de todos, de congratulação pelo painel que hoje aqui tivemos a oportunidade de ouvir. Muito obrigado, está encerrada a sessão por agora. Muito bem.